Está escrito em 1 Timóteo 6, versículo 7, o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Meu irmão, minha irmã, há algo extremamente solene neste versículo bíblico. Ele nos desmonta, ele nos coloca no lugar certo, ele nos lembra da nossa condição. Ou seja, nós chegamos aqui neste mundo sem nada e partiremos dele da mesma forma. Entre esses dois extremos, o nada da chegada e o nada da partida, existe um intervalo chamado vida. E a pergunta que ecoa neste momento em que você me ouve é simples, mas ao mesmo tempo perturbadora. Ou seja, o que você está fazendo com o intervalo? O que eu estou fazendo? Quando nós nascemos, o primeiro gesto que realizamos é aspirar. Nós puxamos o ar, puxamos o oxigênio, e esse oxigênio invade os nossos pulmões. E o choro do recém-nascido é o anúncio de que a vida começou. Ninguém nos ensina a respirar. É algo automático, é vital, é um presente de Deus. E quando nós partimos desta terra, o último gesto é exatamente o oposto. Nós expiramos, ou seja, soltamos o ar, devolvemos o fôlego e partimos. Nós começamos recebendo e terminamos devolvendo. Entre uma respiração e a outra está a história de cada um de nós. A palavra de Deus nos diz em Gênesis que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. O ar que nós respiramos é apenas um fenômeno biológico, é um empréstimo divino. Cada respiração é uma evidência de que Deus ainda está sustentando a mim e a você. Mas nós vivemos dias muito agitados, dias de metas, prazos, cobranças, comparações, dias em que acordamos já muitas vezes cansados, dias em que nós respiramos, mas não percebemos que estamos vivos, dias em que nós sobrevivemos, mas não existimos de forma consciente. A vida se tornou corrida demais, acelerada demais para poder ser contemplada, superficial demais para ser refletida, barulhenta demais para ser ouvida. E, no entanto, a palavra de Deus nos chama à sobriedade. O apóstolo Paulo diz que nós nada trouxemos a este mundo, também nada levaremos dele. E isso confronta a lógica da nossa geração que mede valor pelo que se acumula, casas maiores, carros melhores, títulos mais altos, seguidores mais numerosos, reconhecimento mais visível. Mas no fim, tudo isso fica. Os bens ficam, os diplomas ficam, as contas ficam, as redes sociais continuam rolando sem mim e sem você. O que atravessa a eternidade não é o que nós possuímos, é quem nós nos tornamos no intervalo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo advertindo sobre o amor ao dinheiro. Ele não condena o trabalho, nem a prosperidade responsável, mas o apóstolo denuncia a ilusão de que as coisas podem nos dar segurança eterna. Porque quando a última respiração vier, nada material atravessará essa fronteira. O que permanece é o caráter formado em Cristo, a fé cultivada em silêncio, o amor praticado nos bastidores e a obediência quando ninguém estava
olhando. Nós vivemos em uma cultura que ensina seja alguém, né? Mas ela define esse alguém por métricas externas. Deus, porém, olha o coração. O mundo pergunta: quanto você tem? O céu pergunta: quem você é? Respirar não é o mesmo que viver. Há pessoas que estão biologicamente vivas, mas espiritualmente adormecidas. Acordam, trabalham, produzem, pagam contas, voltam para casa e repetem o ciclo dia após dia. Mas não há propósito de vida, não há uma direção definida, não há consciência da eternidade. Jesus declarou em João 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida abundante não significa vida luxuosa, é vida com sentido, com significado, é vida reconciliada com Deus, é vida que entende que cada dia é a oportunidade de glorificar o Criador. Abundância não é excesso de coisas, mas é plenitude de propósito. Olha, meu irmão, talvez hoje você esteja se sentindo cansado, esteja sobrecarregado, talvez sinta que está apenas existindo, mas se há fôlego em seus pulmões, significa que há propósito de Deus em sua história. O salmista declara: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Enquanto você respira, você ainda pode adorar. Enquanto você respira, você ainda pode perdoar. Enquanto você respira, você ainda pode recomeçar. Nós subestimamos o valor de um dia comum. Queremos grandes eventos, grandes marcos, grandes conquistas, mas a maior parte da vida acontece nos dias simples. E é exatamente nesses dias simples que nós construímos ou desperdiçamos o nosso legado. A vida é breve. Tiago a descreve como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Isso não é pessimismo, é realismo espiritual. É consciência que nos torna sábios. Quando nós entendemos que o tempo é limitado, passamos a valorizar melhor o que realmente importa, o que tem valor, valor eterno. Passamos a pedir perdão mais rápido. Passamos a dizer eu te amo com mais frequência. Passamos a abraçar com mais intenção. Passamos a orar com mais urgência. Não é sobre ter, mas é sobre ser. Jó é um grande exemplo disso. Ele perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu a sua estrutura externa, ela foi totalmente desmontada. Mas a sua identidade não estava fundamentada nas coisas, estava em Deus. Por isso mesmo em meio à dor, ele declarou em Jó 19:25, mas eu sei que o meu Redentor vive. Quando tudo falha, o que sustenta você? Se sua identidade está no cargo, você temerá quando ele for perdido. Se estiver nas finanças, você se desesperará quando elas oscilarem. Se está na aprovação das pessoas, você viverá refém da opinião alheia. Porém, se a sua identidade estiver em Cristo, fundamentada no Senhor, você permanece firme mesmo quando o mundo ao redor balança. Nós vivemos tempos de ansiedade coletiva. A pressa se tornou virtude, o descanso virou culpa e a produtividade virou ídolo. Mas Deus nunca teve pressa. Jesus caminhava, ele parava, ele ouvia, ele tocava, ele se compadecia. Talvez
Talvez uma das maiores evidências de maturidade espiritual hoje seja desacelerar o suficiente para perceber quem está ferido ao nosso redor, ao nosso lado. Nós estamos ocupados demais para amar, conectados demais para conversar, informados demais para refletir e o pior, espiritualmente distraídos demais para poder discernir. Faça valer a pena cada respiração, valer a pena como pai presente, como mãe presente, como um filho presente, valer a pena como uma mãe atenta, valer a pena como um filho honrado, valer a pena como um líder íntegro, valer a pena como um servo fiel. Porque um dia todos nós haveremos de devolver o ar. E naquele dia não será perguntado o quanto nós acumulamos, mas o quanto nós amamos. Não será perguntado quantos seguidores nós tivemos, mas quantas vidas nós impactamos com a nossa vida. Não será perguntado quantos bens nós deixamos, mas que tipo de fé nós vivemos. Patrimônio fica na terra, legado atravessa gerações. Seus filhos podem não lembrar todos os presentes que você deu durante a vida, mas jamais esquecerão o exemplo que você foi. A sua equipe pode esquecer os seus discursos, mas nunca esquecerá a sua coerência. A vida cristã não é sobre esperar a morte, não, mas é sobre viver de forma que a morte não nos encontre vazios. E talvez você pense, eu já perdi tempo demais, eu já errei demais, eu já falhei demais. Mas enquanto há fôlego, há esperança. Lembra do ladrão lá na cruz, ao lado de Jesus no Calvário? Aquele homem teve apenas alguns instantes de fôlego consciente ao lado do Senhor. E foi o suficiente para uma decisão eterna. Isso nos mostra que não é tarde enquanto há respiração. Hoje pode ser o dia de reorganizar prioridades. Hoje pode ser o dia de reconciliar relacionamentos. Hoje pode ser o dia de voltar para Deus com inteireza de vida, de coração. Hoje pode ser o dia de parar, de apenas respirar e começar de fato a viver. Não deixe para amanhã o que pode transformar a sua eternidade hoje. Entre a primeira respiração e a última respiração, existe um chamado para viver com propósito, um chamado para viver com fé, um chamado para viver com consciência da eternidade. Que quando chegar o dia de devolver o ar, você possa fazê-lo com paz, sabendo que cada respiração foi usada para glorificar a Deus, sabendo que você não apenas existiu, mas viveu, e viveu de forma plena e abundante. Viveu com propósito, uma vida com significado. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.